Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar aqui falando sobre prevenção de eventos hemorrágicos. Nos vídeos anteriores, falando sobre a prevenção de eventos hemorrágicos, comentamos as condutas preventivas e terapêuticas que devem ser utilizadas nos pacientes de risco hemorrágico, tanto relacionado à cirurgia a qual vai ser submetida, mas também relacionadas ao próprio paciente, paciente que tem alguma comorbidade, principalmente cardiorrespiratória, que diminui a sua reserva fisiológica, são pacientes que vão ter um maior impacto, vão sofrer um maior impacto caso venham a evoluir com anemia. Então, esses pacientes devem ser tratados, manuseados de uma maneira ainda mais cuidadosa, mantendo sempre o cuidado de uma avaliação criteriosa no pré-operatório, preparando esse paciente para otimizar suas comorbidades, para que ele tenha uma sensibilidade reduzida, uma tolerância aumentada à anemia, e também, eventualmente, cuidando para que ele tenha uma cobertura nutricional adequada para que ele produza a hemoglobina em quantidade e velocidade suficiente para suportar a eventual perda de sangue. Então, esses pacientes devem ser manuseados com adequação da sua concentração de ferritina, eventualmente receber eritropoetina para que mantenham uma produção aumentada de hemácias, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório, e também cuidar para que o sangramento intraoperatório não seja aumentado, que ele seja mantido com uma pressão arterial adequada, dentro de valores próximos ao normal, naqueles pacientes com menor reserva fisiológica, paciente idoso, com aterosclerose, mas naqueles pacientes mais jovens, mais resistentes, mais saudáveis, essa pressão pode até ser reduzida, cerca de 10 a 20% em relação ao basal, para que ele tenha um sangramento diminuído no intraoperatório. Também o cuidado da hemodiluição normovolêmica, de preferência, mantendo esse paciente com a reologia melhorada, com melhor fluidez sanguínea, por diminuição da viscosidade, e caso haja sangramento, que ele perca um sangue com menos hemácia. Então, são cuidados que devem ser mantidos, uma boa oxigenação, uma boa manutenção de parâmetros metabólicos também, e também os cuidados com as suas comorbidades que devem ser otimizados, como foi dito. Aqui vamos focar mais na terapêutica em uso, terapêutica essa que pode eventualmente ser causa de diminuição da sua capacidade de hemostasia. Alguns pacientes veem o uso de heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada, seja na dose terapêutica ou na dose profilática. Os pacientes que vêm recebendo heparina não fracionada na dose fracionada, na dose profilática ou na dose terapêutica, devem ter a sua heparina não fracionada interrompida 4 horas antes, pelo menos, e, eventualmente, em cirurgias que podem ter maior risco de sangramento, ter a sua contagem plaquetária, já que ele pode ter a plaquetopenia induzida pela heparina e também a avaliação da capacidade hemostática, preferencialmente através do tempo de coagulação ativado, exame que pode demonstrar o retorno da capacidade de coagulação do paciente com o restabelecimento a valores normais entre 80 a 120 segundos. Então, essa heparina não fracionada, ela pode ser retornada cerca de 2 horas após o procedimento cirúrgico, se ela está sendo utilizada na dose profilática, 5.000 unidades subcutâneas, uma dose pequena, apenas para evitar riscos tromboembólicos em pacientes de risco menor. Mas naqueles que vêm utilizando a heparina não fracionada em doses terapêuticas, seja de forma como primeira indicação ou na forma de ponte terapêutica para manter esse paciente protegido no preparo para a cirurgia, paciente que vem utilizando outro tipo de anticoagulante que vai
ter um tempo maior de interrupção por sua farmacologia desfavorável. Então, essa heparina na dose terapêutica deve ser interrompida 4 horas antes e só retornar 24 horas após o fim do procedimento, principalmente se esse paciente foi submetido à cirurgia com anestesia do neuroeixo. Em relação à heparina de baixo peso molecular, se ela vem sendo utilizada por algum motivo na forma profilática, né, 30, 40 unidades a cada 24 horas, essa heparina de baixo peso molecular profilática, ela deve ser suspensa 12 horas antes e vai retornar só 24 horas após o procedimento. Em pacientes que vêm em uso da heparina de baixo peso molecular da forma terapêutica, como normalmente utilizada quando ela é utilizada na forma de ponte para cirurgia, então ela vai ser interrompida 24 horas antes. Os pacientes que vêm em utilização de heparina há mais de 5 dias devem sempre ter a contagem plaquetária, avaliar se o paciente não está evoluindo com trombocitopenia induzida pela heparina. Então, a heparina não fracionada terapêutica, ela é suspensa 24 horas antes e o retorno vai depender dos riscos hemorrágicos ou tromboembólico desse paciente. Paciente com baixo risco hemorrágico, baixo ou moderado risco hemorrágico, ele vai retornar após 24 horas de terminado o procedimento. Paciente com alto risco de sangramento, essa heparina de baixo peso molecular vai retornar 48 a 72 horas após o procedimento. Pacientes que tenham alto risco de sangramento, mas também tenham alto risco de fenômeno tromboembólico, ou seja, aquela cirurgia de neuro intracraniana, cirurgia espinhal, cirurgia de ressecção transuretral de próstata, essas cirurgias são muito sensíveis a qualquer sangramento. Então, esse paciente, embora ele seja um paciente, eventualmente possa ser um paciente de alto risco de sangramentos, qualquer sangramento, o risco tromboembólico dele também pode ser alto por algum motivo. Então, esse paciente vai ter o retorno da enoxaparina na forma profilática, 40 unidades, paciente que já tem em prevenção secundária de fenômeno tromboembólico, né? Tem um maior risco de TEV. Esse paciente, então, retorna com a enoxaparina na dose de 40 unidades por dia, durante 48 a 72 horas, ou seja, a dose profilática apenas nesse período, e depois de 72 horas ele retorna com a dose terapêutica. Eventualmente, atendemos pacientes que podem vir em uso de heparina e mesmo após a interrupção por tempo adequado, ou pacientes que vêm para uma cirurgia de urgência e acabou de tomar a heparina, ou pacientes que apresentam um sangramento que pode estar relacionado à diminuição da velocidade de eliminação de heparina, podemos usar a protamina. A protamina é utilizada na dose de 1 mg para cada 1 mg de heparina. Cada 1 mg de heparina tem 100 unidades. Então, é feita essa proporção para cada 1 mg de heparina, que é igual a 100 unidades, vamos administrar 1 mg de protamina. Isso principalmente se a heparina foi administrada num curto espaço de tempo. Tem pelo menos 30 minutos que foi administrada, então, a heparina, então temos que administrar a protamina nessa dose cheia. À medida que o tempo vai passando, a necessidade de protamina vai reduzindo, já que essa heparina vai sendo eliminada. Então, entre 30 e 60 minutos após a administração da heparina, ao invés de 1 mg, administramos entre meio a 0,75 mg de protamina para cada miligrama ou 100 unidades de heparina. E assim sucessivamente. Uma ampola de protamina tem 50 mg. Então, essa é a dose máxima que pode ser feita numa velocidade mais ou menos rápida, mas a dose total calculada deve ser infundida
numa velocidade de mais ou menos 5 miligramas por minuto. Isso aí devido à capacidade da protamina liberar muita histamina e induzir hipotensão com muita frequência. Fondaparinux tem uma ação parecida com a heparina. Ela intensifica a atividade da antitrombina 3, faz com que haja um bloqueio principalmente do fator 10. Então, a Fondaparinux tem sido utilizado com uma frequência um pouquinho aumentada ao longo do tempo, principalmente em pacientes que possam vir a evoluir com a trombocitopenia induzida pela heparina. Ela pode ser utilizada em doses baixas, inferiores a 2,5 miligramas por dia, ou doses maiores, acima de 2,5 miligramas por dia. Quando utilizada em doses menores, ela deve ser interrompida 36 horas antes do procedimento cirúrgico. E, mesmo assim, ela deve ser comparada, deve ser avaliada quanto à capacidade renal do paciente. Paciente com clearance menor que 50 ml por minuto deve ter essa suspensão aumentada para 72 horas, ou seja, o dobro do tempo. Em pacientes que recebem dose aumentada, acima de 2,5 miligramas, cada 2,5 miligramas vem numa ampola de 0,5 ml, e essa Fondaparinux, em doses mais elevadas que isso, acima de 2,5, deve ter a sua interrupção 4 dias antes do procedimento cirúrgico e deve contraindicar o uso de anestesia do neuroeixo. Essas essas orientações devem ser estendidas a gestantes e pacientes de bloqueio profundo, bloqueio nervoso regional profundo. Deve sempre ser avaliado o risco, a relação risco-benefício em pacientes que chegam para cirurgia de urgência e vêm utilizando Fondaparinux. Em situações em que se pretende utilizar técnica regional superficial, não há necessidade de interromper o Fondaparinux, e em caso de hemorragia, em pacientes que eventualmente venham em uso de Fondaparinux, vai ser submetido a uma cirurgia de urgência, por exemplo, e tem uma hemorragia, há uma indicação de utilização do fator 7 ativado na dose de 90 microgramas por quilo de peso. E quando ocorre a hemorragia, a necessidade de restabelecer a capacidade de hemostasia para diminuir a perda sanguínea contínua e restabelecer a capacidade de transporte de oxigênio e nutrientes aos tecidos. A hemorragia, quando de grande monta, deve ser recuperada ou corrigida com a utilização de derivados de sangue, quando há possibilidade, quando não há recusa do paciente, na tentativa de manutenção de valores mínimos de hemoglobina hematócrito, nas formas mais restritivas indicadas atualmente, mantendo uma hemoglobina mínima de 7 gramas por decilitro. Pacientes com hemoglobina entre 7 e 10 vão ser avaliados caso a caso, depende da reserva fisiológica do paciente. Pacientes coronariopatas, idosos com arteriosclerose vão ter ou idealmente vão ter que manter uma hemoglobina um pouco mais elevada, 8 a 9 gramas por decilitro, e a resposta aos exames que nos norteiam, baseados na fisiologia da microcirculação, acompanhando a elevação de lactato, a saturação de oxigênio venosa mista, para observação das estratégias terapêuticas. Mas nos pacientes com sangramento importante, que não conseguem manter uma qualidade de perfusão sanguínea, a recuperação através da reposição de hemácias para esses valores comentados, mantendo sempre a preocupação com os fatores de coagulação eventualmente perdidos nos pacientes com hemorragia maciça, como foi visto em vídeos anteriores, manter sempre a associação de hemácias, para cada unidade de hemácia, uma unidade de plasma fresco congelado,
e uma unidade de plaquetas para que haja a manutenção de capacidade hemostática, uma vez que a recuperação fica muito difícil no paciente onde se repõe a hemácia e ou cristalóide em excesso sem a reposição dos fatores de coagulação, causando então a coagulopatia de consumo. Então, lembrar que pacientes com insuficiência hepática ou com suspeita de consumo de fatores de coagulação, pacientes que eventualmente possam ter algum risco de efeito residual de algum anticoagulante, o plasma fresco congelado, embora não seja a primeira escolha, pode ser utilizado na dose de 10 a 20 ml por quilo de peso. Obviamente, diferente da situação da hemorragia maciça. Então, para cada unidade de hemácia, lembrar que vai se acrescer 1 grama por decilitro na concentração de hemoglobina e 3% no valor do hematócrito. Plaquetas devem ser mantidas em pacientes intraoperatórios, sempre em concentrações pelo menos acima de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico, seria suficiente para a hemostasia, desde que não haja diminuição funcional dessas plaquetas por uso de antiplaquetários, por exemplo, e em pacientes com sangramento mantido, manter essa concentração de plaqueta um pouco mais elevada, na ordem de 75.000 plaquetas. Pacientes com cirurgias de maior risco de sangramento, ou que o sangramento possa trazer efeitos mais graves, como nas cirurgias nas neurocirurgias intracranianas, cirurgia de coluna, e nas ressecções transuretrais de próstata, cirurgia cardíaca, manter a plaqueta acima de 100.000 por milímetro cúbico. Então, esse controle dos fatores que geram uma hemostasia confiável é feito através disso. E em relação a crioprecipitado, fibrinogênio, concentrado de complexo protrombínico, e outros recursos, como vamos comentar no vídeo subsequente, cada um com sua indicação. O crioprecipitado indicado em pacientes que têm principalmente deficiência de fibrinogênio, embora haja a possibilidade em alguns centros da utilização do concentrado de fibrinogênio, e o concentrado de complexo protrombínico indicado em pacientes com efeito residual de varfarina, ou pacientes que venham em hemorragia incoercível, e também, eventualmente, o uso off-label, por enquanto, nos pacientes com hemorragia que vinham em uso dos novos anticoagulantes de efeito direto, de ação direta, os novos anticoagulantes orais. Então, a hemorragia deve ser tratada dessa forma, com o intuito, como foi dito, de manter a hemostasia adequada e a capacidade de carreamento, de entrega de oxigênio e nutrientes aos tecidos. A estratégia mais orientada para a utilização para manuseio de pacientes que vêm o uso de varfarin, que é o anticoagulante oral que interfere com a atividade da vitamina K, de se manter, de se interromper o varfarin 5 dias antes da cirurgia, e em pacientes que tenham baixo risco hemorrágico, que se retorne ao varfarin 1 dia após a cirurgia, juntamente com a utilização da enoxaparina, ou heparina de baixo peso molecular, que vai então manter a proteção desse paciente. Lembramos que o varfarin, ao ser administrado, ele interrompe a capacidade da vitamina K de maturar, de terminar o processo de produção dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10, além da proteína C e da proteína S, que são proteínas de contra-regulação da atividade dos fatores de coagulação. Então, isso vai ser interrompido a produção, mas durante esses 5 dias
de interrupção da administração do varfarin, essas proteínas vão novamente sendo progressivamente produzidas até que no dia da cirurgia, espera-se que em 5 dias essa capacidade hemostática já esteja restaurada. Então, por isso que se suspende o varfarin. O varfarin ele é eliminado, mas o resultado da sua ação é um resultado que perdura durante alguns dias. Então, se suspende 5 dias antes. Idealmente, se verifica o INR do paciente no dia da cirurgia, ele deve estar abaixo de 1,5. Se estiver abaixo de 1,5, está autorizada a cirurgia. Se não tiver, é ideal que se aguarde até que se normalize esse INR. E nos pacientes no pós-operatório, então, esse varfarin vai ser de novo administrado e, embora se inicie ou no dia da cirurgia ou no dia seguinte, o varfarin, ele interrompe a produção dos fatores de coagulação, mas aqueles fatores de coagulação circulantes, eles continuam agindo. Eles não são destruídos, eles não são bloqueados. Existe uma meia-vida desses fatores de coagulação e durante essa meia-vida a capacidade de hemostasia e inclusive o risco do fenômeno tromboembólico, que é combatido pela terapia profilática, motivo pelo qual esse paciente vem tomando varfarin, então esse risco continua mantido no pós-operatório imediato. Até que cerca de 3 dias depois, 2, 3 dias depois, aquela proteína de coagulação circulante já foi eliminada e o varfarin que foi administrado e está sendo administrado impede que seja produzido mais proteína de coagulação e aí sim esse paciente volta a ser protegido. Então, nesses 3 primeiros dias, é importante que se administre a heparina de baixo peso molecular para ter tempo de proteção no pós-operatório até que volte então a ser desnecessária a heparina, já que o varfarin vai atingir o seu alvo terapêutico. Então, a heparina de baixo peso molecular vai ser iniciado um dia depois da cirurgia, 24 horas depois, e vai ser interrompido quando o INR do paciente voltar ao INR alvo, seja 2, seja 3, dependendo da indicação dessa utilização do varfarin. Mas existem alguns pacientes que têm um risco hemorrágico muito aumentado, então aguarda-se, ao invés de iniciar 24 horas depois, se inicia a heparina de baixo peso molecular cerca de 48 a 72 horas depois, mantendo durante 2, 3 dias com a heparina de baixo peso molecular ainda em dose profilática, para depois então voltar à dose terapêutica da heparina, que, digo novamente, vai ser interrompida quando o varfarin conseguir produzir o INR-alvo, pelo qual é a indicação do paciente, dependendo da patologia clínica que indicou a utilização desse varfarin. Publicação recente, agora de novembro de 2022, da CHEST, da Sociedade Americana, ou Associação Americana de Cirurgia de Tórax. Eles abordaram esse assunto e apresentaram novas orientações. Então, pacientes com risco pequeno a moderado de fenômeno tromboembólico, que vai ser submetido à cirurgia eletiva, seja paciente portador de válvula mecânica, cardíaca, paciente de fibrilação atrial ou paciente com história de tromboembolismo venoso, se hoje ele apresenta risco tromboembólico pequeno a moderado, devemos avaliar se vai ser feita ou não a ponte com heparina. O que era feito de rotina no passado já deve ser questionado ou reavaliado caso a caso atualmente. Paciente que vai ser submetido a colonoscopia e vem em uso de varfarin, esse paciente não deve fazer ponte com heparina. Então, vai ser suspenso o varfarin, não vai ser feita a ponte com heparina.
E nos pacientes com o uso de varfarin, que vem para cirurgia ou procedimento odontológico menor, procedimento dermatológico menor, procedimento oftalmológico menor, esses pacientes devem ser avaliados quanto à necessidade ou não de manutenção do varfarin. Então, são procedimentos menores que eventualmente não indicam a suspensão do varfarin, muito menos a ponte com heparina. Então, cirurgia eletiva com válvula mecânica ou com fibrilação atrial ou com história de TEV, mas que são pacientes com risco pequeno a moderado de fenômeno tromboembólico, não há necessidade de fazer a ponte de heparina em alguns casos. Então, vai ter que avaliar caso a caso. E o paciente que vem em uso de varfarin, que vai fazer colonoscopia, ele interrompe o varfarin, mas não faz a ponte com heparina. Paciente com uso de varfarin, que vai ser submetido a procedimento pequeno, ou seja, oftalmológico, dermatológico ou odontológico, avaliar a manutenção do varfarin. Em pacientes com o uso de varfarin que vão ser submetidos à colocação de marca-passo, também avaliar a manutenção. O varfarin deve ser interrompido apenas se o INR estiver acima de 3. Abaixo de 3 pode ser avaliada a manutenção, vai ser avaliado caso a caso. Em pacientes com cirurgia submetido a cirurgia de urgência que vem em uso de varfarin, deve ser feito, em caso de sangramento intraoperatório, administração de concentrado de complexo protrombínico, nas doses que vamos comentar mais para frente. A mesma publicação também fala sobre os novos anticoagulantes diretos, que são aqueles bloqueadores do fator, ou inibidores do fator 10, como a pixabana, edoxabana e rivaroxabana, e o antagonista do fator 2, ou da trombina, que é a dabigatrana. Então, esses anticoagulantes orais diretos, todos eles devem ser suspensos 1 ou 2 dias antes do procedimento. Se o procedimento é de pequeno risco hemorrágico, esses anticoagulantes são interrompidos 1 dia antes. Se o procedimento ou o paciente de alto risco hemorrágico, vai ser suspenso 2 dias antes. A exceção é a dabigatrana no paciente que tem insuficiência renal, com diminuição do clearance abaixo de 50 ml por minuto. Abaixo de 50 ml por minuto, dobram os tempos para suspensão da dabigatrana. Paciente de baixo risco hemorrágico vai suspender 2 dias antes e paciente de alto risco hemorrágico vai suspender 4 dias antes. Então, todos eles são iguais se o paciente tem função renal normal, ou pelo menos um clearance de creatinina acima de 50 ml por minuto. Baixo risco de sangramento, suspende 1 dia antes. Alto risco de sangramento, suspende 2 dias antes. Mas, no caso da dabigatrana, se tem um clearance de creatinina abaixo de 50 ml por minuto, você vai suspender 2 dias antes, mesmo em caso de baixo risco hemorrágico. E no caso de alto risco hemorrágico, com essa clearance diminuído, vai suspender então 4 dias antes. O tempo de retorno também é semelhante com todos eles. O retorno vai acontecer 24 horas após o procedimento, se o risco hemorrágico é pequeno, e 48 a 72 horas depois, se o risco hemorrágico é aumentado. Nesses pacientes de risco hemorrágico aumentado, onde se indica a interrupção 2 dias antes, ou no caso da bigatrana, 4 dias antes, se houver diminuição da função renal, e o retorno só vai acontecer 48 a 72 horas após a cirurgia, muitas vezes o paciente, além do alto risco hemorrágico, ele também tem um alto risco tromboembólico. Então, nesse paciente, pode ser avaliada a instituição da profilaxia com heparina de baixo peso molecular, como, por exemplo, o uso da enoxaparina 40 mg por dia,
ou da alteparina, 5.000 unidades por dia. Então, em caso de grande risco tromboembólico, pode ser feita essa ponte no pós-operatório com por prevenção tromboembólica, utilizando-se a heparina de baixo peso molecular, mas vai ter que ser estudado caso a caso. Tentando simplificar, falando a mesma coisa, então, separando aqui os anticoagulantes diretos, o grupo dos inibidores do fator 10, a pixabana, a edoxabana e rivaroxabana. Se o paciente tem um risco hemorrágico pequeno, suspende um dia antes e volta um dia depois, 24 horas pelo menos, no mínimo 24 horas. Se o risco de sangramento é elevado, suspende 2 dias antes e retorna 48, 72 horas depois. Se a dabigatrana é utilizada, então, e o paciente tem um baixo risco hemorrágico, função renal boa, suspende um dia. Se a função renal está prejudicada, suspende 2 dias. Se o risco de sangramento com o uso da bigatrana é aumentado e ele tem a função renal normal, suspende 2 dias. Se a função renal está diminuída, com clearance inferior a 50 ml por minuto, suspende 4 dias. Em qualquer dessas situações, o retorno vai ser ou 24 horas depois, no mínimo, se o risco hemorrágico é pequeno, ou 48 a 72 horas depois do procedimento, se o risco de sangramento é elevado. De novo, se o paciente vai ser mantido 48 a 72 horas sem a cobertura do anticoagulante, mas ele tem um alto risco tromboembólico, então pode ser avaliada a prevenção com dose profilática de heparina de baixo peso molecular. Mas uma coisa não se indica a ponte de heparina no pré-operatório. A farmacocinética é confiável e o tempo de suspensão, seguindo esse protocolo, teoricamente é segura. E não existem testes de coagulação para se avaliar se houve retorno ou não da função hemostática do paciente em uso desses anticoagulantes. Pode eventualmente ser feita a dosagem da concentração do agente, mas a resposta clínica é difícil de ser obtida. Então, normalmente não faz ponte antes da cirurgia e não faz teste de coagulação. Nos casos de cirurgia de urgência, em pacientes que vêm a utilização de anticoagulantes orais diretos, duas opções podem ser utilizadas. Ou você pode eventualmente submeter o paciente à cirurgia, tentando utilizar o antídoto do anticoagulante utilizado. No caso da bigatrana, utiliza-se o idarucizumab na dose de 5 mg venosos. São 2 frascos de 2,5 mg, que vem cada um com 50 ml. Então, é feita essa administração no paciente que vem uso da bigatrana. Então, da bigatrana é antagonista do fator 2 da trombina. E se o paciente não tem tempo de suspender 1 ou 2 dias antes, ou eventualmente suspendeu, mas ainda assim apresenta hemorragia por alguma deficiência na eliminação do agente, pode ser feita a utilização de 5 mg do darucizumab na tentativa de reverter essa ação. O darucizumab é um anticorpo monoclonal fragmentado que se acopla e se liga à dabigatrana, impedindo que ela então exerça sua ação. Em relação aos inibidores do fator 10, pode ser feita a utilização do andexanet, que é o antídoto desses agentes, e que vai ser utilizado numa dose de acordo com o tempo de administração e com a dose que foi utilizada do anticoagulante. Então, o paciente que vem em utilização de dose baixa de anticoagulante, então são administrados 400 mg
com a infusão de 30 mg por minuto, e depois uma infusão venosa contínua de 4 mg por minuto até atingir a dose total de 480 mg. Então, são 5 frascos que são utilizados dessa forma, e se o paciente vem utilizando dose elevada de antagonista do anticoagulante, a Dexanet é utilizada na dose dobrada, 800 mg, com a infusão de 30 mg por minuto, seguida de 8 mg por minuto, até a reversão do efeito do anticoagulante. E o que é considerado dose alta e dose baixa? No caso da dose do apixabano, dose baixa é menos que 5 mg, dose alta é maior que isso. Então, ou a dose desconhecida, se não sabe quanto foi utilizado, então utiliza-se a dose alta como dose alta, o Andexanet na dose maior. Também é considerado o tempo, se foi feito administrado há mais de 8 horas, considera-se como se tivesse sido administrado a dose baixa, então o Andexanet vai ser administrado na sua dose menor, na dose de 400 mg de ataque e mais 480 de dose de infusão contínua. No caso da rivaroxabana, as doses são o ponto de corte entre dose alta e dose baixa de 10 mg. Abaixo de 10 mg, dose baixa, e acima de dose de 10 mg, a dose alta. Então, da mesma forma, se não é conhecida a dose de rivaroxabana que foi utilizada, considera-se como dose alta, e se a dose, qualquer que seja, foi administrada menos de 8 horas antes, a mais de 8 horas, perdão, é considerado como sendo dose baixa, e é feita, então, a administração compatível do Andexanet. Então terminamos mais um vídeo sobre prevenção de eventos hemorrágicos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado e compartilhem, deem um like. Um grande abraço.